da parte toda comportamental, que é aquele tempo, é um tempo de reflexão, né? Um tempo onde você... Para entender um comportamento desse, a gente tem que entender se é um comportamento de birra, pela pergunta, é realmente uma criança que já está em crise, né? Então, é uma criança que está em crise e que está difícil de controlar, de entender. Então, já perdeu as estratégias, talvez já perdeu condutas de base de como intervir com essa criança. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que, ao mesmo tempo, primeiro, existem passos fundamentais. Proteger a criança, né? Tanto ela enquanto física, né, quanto ela enquanto em relação aos outros, e os outros em relação a ela. Então, eu não posso deixar num momento de descontrole essa criança sendo exposta, a turma inteira vendo ela, aquele momento vai causar dificuldades lá na frente, depois sociais, dos amiguinhos não querendo ficar junto, né? Então, a gente convida. Outra técnica que é utilizada é a mudança de foco, né? A gente mudar o foco, direcionar ela, convidar ela a se retirar e leva ali para um espaço onde não tem estímulo nenhum, que é o time out, onde ela vai sentar e nós vamos dar a seguinte consigna. Olá, eu sou Mara Duarte e esse vídeo que você está vendo é um trecho do nosso Rema Talks, que acontece toda quarta-feira às 20 horas, em que falamos sobre desenvolvimento infantil, educação infantil, transtornos do neurodesenvolvimento, conteúdo sobre psicopedagogia, psicomotricidade, novas metodologias de ensino e muito mais. E se você quer participar do Rema Talks, fique ligado aqui em nosso YouTube, porque toda quarta-feira, às 20 horas, eu estou aqui com vários especialistas. Um abraço e eu espero você. Então, ó, você vai ficar aqui um tempo, eu estou aqui do seu lado se você precisar, para você se acalmar. Quando você conseguir se controlar, você vai voltar. Né? Você vai voltar e volta lá, tudo normal. Ela se controlou, teve esse autocontrole, aí volta para o lugar e as coisas começam, segue a história que estava acontecendo lá. O que não pode é a gente ficar expondo essa criança no momento de crise, ela frente aos outros, né? Causando todo um desconforto para a turma em relação à criança e a criança em relação à turma, porque a aula não vai poder parar, nada, porque aquela criança está descontrolada. Então, a aula continua, mas aí nessa hora tem que ter estratégia, tem que ter uma equipe de apoio ali que dê um suporte. Muitas vezes na escola tem algum professor, né, que é de apoio, que está na sala, que então pode fazer esse papel de retirar essa criança, situalizar. A gente está chamando a atenção, está expondo ela. Vamos levar ela para o momento de reflexão, de tempo, para ela se acalmar, para ter essa autorregulação. Né? A gente tem que propor, Mara, essas estratégias todas para essa criança toda, ela se autorregular, dela se auto-organizar, porque se ela não consegue, a gente não vai sempre vindo de um estímulo da outra pessoa, de outra situação. Não, nós temos que ensinar essa criança a ter esse auto-regulamento, ela se regular o comportamento, entender que ali naquele momento ela está cansada, está estressada com alguma coisa, e ela precisa sair para um momento de pausa, e volta a partir do momento que ela estiver bem. Nem sempre tem crianças que às vezes perde, se tem uma comorbidade junto, às vezes depende da criança, muitas vezes não vai conseguir voltar, ou vai levar um tempo maior, né, de 1 hora e meia para se regular e voltar. Mas o que é importante disso tudo? A gente entender qual é o antecedente disso, o que gerou esse comportamento, qual foi a consequência, muitas vezes, quais as consequências que ela tem, porque se o professor não entender aquele comportamento, muitas vezes ele pode acabar reforçando de uma forma negativa o comportamento e ele entender que, eu vou fazer isso porque ela vai me tirar da sala. E aí ele acaba conseguindo de uma forma inadequada. Então, reforçando de forma negativa. E isso é um problema. Então, é necessário esse olhar.